Estamos na reta final de mais um ano, momento em que geralmente as pessoas fazem balanços, avaliações e traçam metas para o futuro. Períodos como esse convidam a reflexão, aguçam a sensibilidade para muitas questões que passariam despercebidas em outras épocas do ano. Por isso, nós que fazemos o programa Conhecer temos uma proposta diferente para o público hoje. Você que nos acompanha sabe que o programa Conhecer é um mergulho semanal no semiárido. Em reportagens que desbravam o mundo rural, nós mostramos as riquezas naturais, humanas e econômicas da região, projetos pioneiros e tecnologias. Mas hoje nós vamos fazer um mergulho numa outra região, que também é árida, quente e seca como o Nordeste. Terra de características climáticas semelhantes às nossas, que também conseguiu vencer adversidades para se desenvolver, mas que tem uma fertilidade que vai muito além disso. O lugar por onde nós vamos passar hoje é fértil, principalmente em fé. Escolhemos este momento para exibir o programa Conhecer Especial de Israel, porque queríamos coincidir com o momento em que o mundo católico celebra um dos seus maiores acontecimentos, o nascimento de Jesus. Nós vamos visitar a Terra Santa e passar por lugares por onde Cristo passou. Jerusalém, capital de Israel e cidade sagrada para judeus, islamitas e cristãos. A cidade de Belém, berço do nascimento e território palestino. Vamos ver características da cultura árabe e judia, a fé que move legiões ao lugar onde o Filho de Deus fez milagres e deixou um legado para a humanidade. O programa Conhecer está no ar. Jesus Cristo passou pela Terra há mais de 2000 anos atrás e deixou um inegável legado de bondade. O menino de Belém, anunciado como o semeador da paz, nasceu numa terra marcada por conflitos políticos, cresceu em meio a provas e desafios e espalhou milagres, mensagens de respeito e caridade. Os cristãos acreditam em Jesus como Filho de Deus e fazem de tudo para viver seus ensinamentos, não poupando esforços para expressar o fervor da fé. São esses devotos que fazem dos locais sagrados do cristianismo pontos constantes de peregrinação, locais onde buscam respostas para muitas dúvidas, mas onde principalmente encontram paz interior. Um desses locais é Israel. A fé é um sentimento que transcende a lógica, desafia o racional. Como explicar o que move a vida de quem crê? Como determinar o que é coerente ou incoerente numa relação entre o concreto e o abstrato? A verdade que cada um tem dentro de si move legiões de fiéis em todo o mundo. Eles buscam resposta no sobrenatural para o que se passa na terra. Se entregam numa súplica, se superam no agradecimento, retribuem bênçãos num gesto. A fé se sustenta em simbologias. Não à toa o mundo guarda territórios especiais para tantos santuários religiosos, que estão entre alguns dos locais de maior visitação do planeta. São terras consideradas sagradas, onde os fiéis querem pisar, respirar, se sentir mais protegidos, mais fortificados, porque estão perto do seu Deus. Um desses lugares é uma pequena faixa de terra no Oriente Médio, um país chamado Israel. A sede do governo e a maior cidade de Israel é Jerusalém, a capital da Judéia nos tempos bíblicos e centro religioso e espiritual para judeus, islamitas e cristãos. Desse território secular, sob a sombra da árvore mais tradicional da região, nós temos um panorama geral do lugar mais importante para a cidade do ponto de vista religioso. O Monte das Oliveiras, ele conta muito da história de Jesus Cristo. Cada passo que nós damos aqui nesse lugar, nós voltamos um pouco ao passado milenar de mais de 2000 anos atrás. Aqui desse ponto do Monte das Oliveiras, nós temos a visão da Jerusalém antiga, que observem, é toda murada. Essa muralha gigante separa a cidade antiga da cidade nova. E lá dentro existem templos, locais sagrados para povos de 3 crenças religiosas, do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. As 3 grandes religiões estão presentes lá.
Então nós temos os judeus, que ainda hoje estão lá, há o muro das lamentações onde ele faz as suas orações. Nós temos os cristãos que desde Cristo estão presentes lá, nas suas igrejas, né, nos seus trabalhos em hospitais, em colégios, né. Os franciscanos, de modo especial, conseguiram, a partir de um fato do encontro de São Francisco com o sultão, serem os guardiões da Terra Santa. E temos a presença também dos árabes, sejam os árabes cristãos, porque em Belém, Nazaré, há muitos árabes cristãos, seja dos árabes muçulmanos, que também estão lá na mesquita de Omar, aquela grande mesquita chamada Cúpula de Ouro, onde hoje eles têm aquele lugar como lugar sagrado, que é o lugar do antigo templo construído por Salomão. Dos 7 milhões de habitantes de Israel, a maioria é judeu. Só 15% são seguidores do Islã e 3% cristãos. O teólogo Sérgio Costa nos ajuda a entender melhor como esse cristianismo minoritário é praticado na Terra Santa. Cada vez que a gente vai descobrindo mais coisas, né? A gente vai descobrindo, por exemplo, que o cristianismo que se pratica lá é completamente diferente do cristianismo que se pratica aqui. Nós temos judeus cristãos, nós temos árabes cristãos, nós temos russos cristãos, temos a igreja copta, que é egípcia, que é cristã. Né? Temos os ortodoxos, os gregos ortodoxos. Eles talvez sejam os que mais se aproximem da igreja primitiva. Todos são habitantes da Terra Santa, mas conflitos políticos históricos exemplificam os choques das relações, principalmente no caso de judeus e islamitas. Os árabes e os judeus iniciaram-se em Abraão. Uns são filhos de Ismael e outros filhos de Isaac, filho de Abraão. Então houve essa divisão. Uns se espalharam em todo aquele território do Oriente Médio, que são os ismaelitas, foram ser guerreiros, caçadores, enfim, dominaram o território. Os judeus, os filhos de Abraão, os que nasceram, nunca tiveram território próprio. Eles sempre foram pastores. Tocavam rebanhos pelas pastagens que circundavam desertos ou de oásis em oásis e viveram sempre disso, e de comércio. A grande disputa, finalmente, é pela via mares. É uma via natural por onde passa a riqueza do mundo inteiro. Ainda hoje é assim. Toda a riqueza que vem do Oriente passa por esta via mares. Para nós conhecermos a realidade de um lugar, nada melhor do que conversarmos com as pessoas que convivem, que vivem diariamente, principalmente aquelas pessoas que nasceram, como o Halil, que é motorista de táxi há 22 anos, ele nasceu na cidade velha de Jerusalém, e há 22 anos ele é motorista de táxi, ou seja, ele roda essa cidade toda com visitantes, com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes crenças. Halil, you were born here. Pergunto a Khalil se ele, que vive aqui há muito tempo, viu muitas transformações nesse lugar. E ele responde que sim. O povo judeu tenta nos transferir para outro país árabe. Eles dificultam nossa vida. Nós somos cordiais, queremos apenas viver em paz com nossas famílias, nossos filhos. Nós não somos terroristas e apenas queremos ser como quaisquer outras pessoas. Jerusalém para nós significa a nossa capital espiritual. Nós somos em Jerusalém, os judeus estão em Jerusalém há mais de 3.000 anos, sempre com o intuito de comunicação com Deus, através de Jerusalém, através de templos. Isso há 3.000 anos atrás, certo? Nós estivemos lá presentes, 1000 anos antes de Cristo foi feito o primeiro templo, foi construído por Salomão, e em seguida nós tivemos a destruição do primeiro templo e os judeus foram expulsos da área, mas continuaram dentro da área. E em seguida nós tivemos a construção do segundo templo, que foi na época de Ciro o Grande, em que o novo templo foi construído. E depois esse novo templo foi destruído novamente e reconstruído em parte por Herodes, e lá foi totalmente arrebentado, quer dizer, não existe mais. Existe só um trecho que você conhece bem, que é o Kotel, que é um trecho do muro, em que é o chamado Muro das Lamentações. Pergunto então a Khalil a importância de Jerusalém para os islamitas, e ele confirma que o lugar também é sagrado para eles. Toda Jerusalém
Jerusalém é muito importante para mim. Eu nasci na Cidade Velha e conheço cada pedra lá. Igrejas, o Domo da Rocha, a Mesquita El-Aqsa, são todos muito importantes para nós. Para os cristãos, a Terra Santa é a própria casa de Deus, porque aqui foi escrita a história de Jesus, muito mais que 2000 anos atrás. Jesus é o início de uma nova aliança que foi prometida desde os nossos primeiros pais, com a queda de Adão e Eva. Deus ali já promete que a partir da descendência da mulher, ele enviará um Salvador. E aí vem Abraão, depois os patriarcas, os reis de Israel, até que vem, na plenitude dos tempos, como diz Paulo aos Gálatas, o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, ele aparece na história como aquele que divide a história, realmente como nós costumamos dizer, o antes e o depois de Cristo. A figura de Jesus, central para os cristãos, aqui na Terra Santa é enxergada sob ângulos diversos pelos seguidores de outras religiões. A gente entende Jesus Cristo numa época muito conturbada, que é a época de Herodes, uma época de revolução contra os romanos. Ele era considerado um líder que pretendia realmente, dentro do agrupamento, não havia nenhum interesse judaico que Herodes permanecesse, porque era romano. Os romanos não permitiam o livre exercício religioso. Perseguiam os líderes religiosos, de um modo geral, que não atendessem os interesses de Roma. E Jesus, nós entendemos assim, que foi uma pessoa muito importante, um revolucionário. O islamita Khalil diz que Jesus é como Maomé. Nós acreditamos em Maomé e acreditamos em Jesus, porque ele veio salvar as pessoas aqui e dar paz para elas. Ele veio de Deus. Deus o mandou para salvar as pessoas. No próximo bloco, nós vamos conhecer a cidade onde Jesus Cristo nasceu, Belém, e mostrar como vive o povo palestino.